Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, começando a semana, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono também, contribuir com esse programa diário, totalmente independente, participar de grupos exclusivos, encontros presenciais para quem for aqui da Flórida e muito mais. E torne-se um dos mais de 20 mil membros, passamos da marca de 20 mil membros, da minha comunidade do Locals. O endereço está aqui embaixo, rodrigoconstantino.locals.com. Nessa comunidade, o conteúdo vai começar a ser cada vez mais exclusivo, especialmente para quem é um membro ativo, ou seja, alguém que está apoiando. Já são mais de 720 apoiadores, são vocês que garantem a continuidade desse programa e não tem ninguém que vai fazer eu me calar. Vamos em frente, porque já de praxe eu começo falando de guerra cultural, assuntos que parecem às vezes secundários, distantes, coisa de mundo chato, mas não, eu já disse e vou repetir quantas vezes foram necessárias, a guerra cultural que dá o tom da guerra política. São essas discussões que parecem amalucadas, que acontecem nas universidades, depois na mídia, que chegam em políticas públicas ou decisões, escolhas para quem vai comandar, né, o circo. E hoje o que me chamou a atenção foi a revista Veja. Eu já brinquei aqui algumas vezes que eu preciso ir apagando o meu currículo todo. Eu fui colunista da revista Veja e vejo agora que a moda masculina evolui, diz a chamada, com mais liberdade e menos julgamentos. Sempre que eu leio menos julgamento, eu lembro da tese, dos alertas do Theodore Dalrymple, né, um dos autores que eu mais li, né, um médico psiquiatra britânico. Ele fala muito da era do não julgamento. Quando a gente não quer julgar nada e ninguém, né, aí a barbárie toma conta de vez. Eu até estava vendo outro dia um vídeo de um padre mostrando exatamente que antigamente os crentes tentavam a conversão dos pecadores, né? Hoje eles pregam a aceitação. Quer dizer, venha com todos os seus pecados, não vamos mais ser uma régua moral exigente, vamos aceitar tudo e todos e todas, cada um faz o que quiser, não tem mais pecado, né? Então não tem mais por que existir religião. Então isso tudo é muito estranho. Mas quando eu li aqui moda masculina evolui, olha quanta coisa errada. Primeiro, para quem está vendo as imagens nas plataformas, obviamente não são masculinas essas modas, né? Elas são alguma coisa esquisita, indefinida ou feminina. Então não é moda masculina, não é evolução. Nem tudo que o tempo passa evolui, né? Tem algumas coisas que deterioram e muito. E obviamente não é liberdade, não é uma questão de liberdade e não é uma questão de não julgar. É uma questão de julgar que houve uma deterioração, que isso é uma moda afeminada, né? E que isso não é liberdade, mas sim escravidão da nova seita da religião secular totalitária que temos hoje, que é essa coisa woke. Ainda por falar em guerra cultural, eu já disse aqui algumas vezes que eu consegui proteger, graças a Deus e ao meu esforço, óbvio, modéstia às favas, a minha filha das principais bandeiras, né, wokes, progressistas, modernas. A única causa que ela acabou flertando um pouco mais é a menos prejudicial, talvez, mas tem sequelas, né, se você abraçar num grau elevado, que é a causa dos animais, né? Eu tenho muita empatia por bichos, tenho cachorro, tive a minha vida inteira, já tive gato, e tenho muita empatia por bichos, mas obviamente eu entendo que existe uma hierarquia, e eu não sou desses que colocam os bichos, né, em pé de igualdade ou até superior a filhos, por exemplo, né? E quando eu vi essa história, que muitos de vocês devem ter visto, um vídeo circulando da OAB de Minas Gerais, OAB de Minas Gerais, né, colocando um bicho como representante legal de alguma coisa. Gente, parênteses, né? Por que a gente fala de moral? E o que é moral? Moral humana. Por exemplo, se colocam uma arma na minha cabeça e mandam eu entregar o relógio. O ato de eu entregar um relógio é um ato moral?
ele é um ato de pragmatismo para salvar minha vida. Né? Eu fui alvo de coerção, eu fui coibido, coagido a entregar aquilo, ou eu morria. Para existir moralidade no ato humano, na ação humana, pressupõe que exista volição, escolha, livre-arbítrio. Não podemos falar de moralidade sob um regime de escravidão. O sujeito está apenas sobrevivendo como escravo. Não é uma questão moral. Né? Então, nunca vai haver um julgamento de um tubarão que comeu um pedaço de um outro bicho qualquer e eles vão a júri para discutir a moralidade desse ato, se foi ou não uma questão de sobrevivência, de necessidade, se foi pelo prazer, porque bicho não tem moralidade. Eles seguem um código instintivo, animalesco, mas eles não têm a volição e alguma régua moral, alguma régua de valores éticos superior para poder ditar se aquilo se encaixou ou não dentro de uma certa moral. Então, para falar em moral, a gente está falando de ser humano por excelência. Mas eis que a turma da OAB resolveu que o cachorro lá, o bicho, sei lá, vai ser o representante legal do troço. Vai ver que ele vai processar alguém. Ele podia começar processando os imbecis da OAB de Minas Gerais que fizeram esse troço. É difícil porque, como eu disse, o cachorro não tem consciência para isso, ou nenhum bicho, né, que vem ao caso. O meu amigo Jorge Serrão, que eu gosto muito do Serrão, né, mas confesso que não tenho acompanhado, porque eu faço a minha live aqui no mesmo horário do programa, e porque mesmo que eu não fizesse a live, com todo respeito, em que pese a inteligência do Serrão, eu tenho paciência zero para falácias pipérnicas, né? Mas o Serrão ele só errou aqui, né? Ele lembrou de um caso interessante, mas ele errou. Historicamente há uma indefinição aqui, né? Que há quase 2000 anos atrás, no início da decadência de Roma já, né? O imperador Calígula, aquele que era meio esquisito em assuntos sexuais também e tudo, ele nomeou o cavalo dele como senador, o Incitatus, né? Ele, na verdade, tentou, e não era bem como senador, ele tentou também como cônsul, né? Mas reza a lenda que ele não conseguiu. Então, há controvérsias em relação a se isso aconteceu ou não dessa forma. O Serrão afirma que ele participou de reuniões na Casa Legislativa com direitos iguais e legais. Há controvérsias. Mas a lembrança é boa, sim, porque Calígula foi um dos piores senadores, um dos piores imperadores romanos, já ali perto da decadência de Roma, e ele tentou, sim, colocar o cavalo dele, que ele era apaixonado, né, o Incitatus, como um representante político. Então veja que isso é um negócio antigo, né? Não é nenhuma novidade. Essa turma acha que é para frentex, essa turma acha que é muito descolada, que é muito inclusiva, está incluindo até os bichos, né? E mal sabem eles que Calígula, o depravado, já tinha tentado colocar Incitatus, o cavalo, como cônsul ou senador, né? E, obviamente, a única coisa que a gente pode pensar nesse momento é que uma pena que não fosse Incitatus, o próprio imperador, na época, ou que hoje não fossem os próprios bichanos os representantes da OAB. Porque, em alguns casos, eu realmente acredito na igualdade, quiçá na superioridade animal frente a alguns seres humanos, né? Mas acho que esses seres humanos deveriam, então, abrir mão de qualquer poder político ou de definição de coisa pública numa sociedade humana, né? Mas sou totalmente a favor que eles abram para votação em suas casas, ranchos, fazendas ou o que quer que seja, né, incluindo todos os animais. E aqui eu me pergunto por que ficar restrito a mamíferos, né? Por que os mamíferos teriam direitos superiores a insetos ou répteis, né? Então, acho que eles deveriam abrir nas suas localidades para uma votação democrática envolvendo todos os animais, e aí eles podem aguardar e ver como é que vai ser o resultado dessa eleição e definir, então, as regras de suas propriedades de acordo com esse método incrível, humanizado, evoluído, né, progressista e muito alinhado, por exemplo, com os valores da Disney.
Afinal de contas, a humanização dos bichinhos é a meta da Disney desde sempre. Bom, me alonguei demais, falei muito de bicho e não sei porquê. Tem uma hierarquia aqui de imagens para me auxiliar na live, mas eu não sei porquê. Deve ter sido uma terrível coincidência. Eu falei de fazenda, né, de porcos, ou não falei de porcos. Mas eu pensei na Joyce Hasselman. E, obviamente, aviso de antemão, viu, Joyce, que foi absoluta coincidência. Mas Joyce lulou de vez. Ela está agora elogiando, ela demonizava o Bolsonaro, né? Conseguiu ali uma adesão ao PSDB, tucanou, e agora ela já está lulando de vez, elogiando o Lula, né? O governo Lula e sua atuação firme e rápida contra os garimpeiros, invasores, blá, blá, blá. Então a Joyce Hasselman lulou. E não só lulou, como parece que andou aí disputando também, não sei se é porque estamos perto da época do carnaval e tudo, ela está disputando com a Globeleza e companhia, tentou chamar a atenção, já que politicamente ela está tendo muita dificuldade, ela tentou chamar a atenção, então, fisicamente, com uma foto ela de biquíni. Joyce Hasselman posa de biquíni e lembra ataques. Me chamavam de monstro de Peppa. Quando eu li essa notícia, eu só consegui pensar em uma coisa. Tem gente realmente, né, que eu sei que o Eclesiastes chama atenção que vaidade, vaidade, tudo é vaidade, e isso engloba todos. Não vou me colocar como alguém muito superior, não. Eu sou desprovido de ego, né, de vaidade. Eu não sou, não. Nenhum de nós é. Mas no caso da Joyce e de alguns seres humanos, a gente percebe que tudo para eles é imagem. É o que os outros pensam ou falam deles. É impressionante, ainda mais para uma histérica que nem a Joyce. Eu conheci ela muito bem, né? E sei que ela realmente acha que está o tempo inteiro num palco. A vida dela, né? Ela acorda de manhã, pá! Abrem os holofotes e ela começa a atuar. Né? Então ela é realmente alguém muito preocupada com os reviews, né, da atuação dela. E é impressionante isso, quer dizer, logo se percebe, né? Por que eu trago à tona isso? Não é para tripudiar de uma pobre coitada que foi esquecida por grande parte dos próprios eleitores, né? Como o caso da Joyce. É para mostrar o que pode estar por trás, em alguns casos, da guinada suspeita, esquisita, de uma bolsonarista para uma anti-bolsonarista histérica e fanática, a ponto de lular, a ponto de tucanar e depois lular. Então a gente percebe o seguinte, né? Realmente, a Joyce foi alvo de muitos ataques, baixos, né? Essa coisa de ficar fazendo piada, meme com a questão física dela. Eu acho isso uma coisa de quinta série. E às vezes é divertido estar na quinta série, tudo bem. Mas fizeram muito comigo isso. Aquele pobre daquele... Se eu não falo desses nomes, ninguém lembra que existe. Mas aquele cartunista medíocre, fracassado, acho que é André Guedes, né? Que também tucanou e deve estar lulando agora. O André Guedes, coitadinho, que fez alguma fama como cartunista bolsonarista, ele depois tucanou, seguiu os passos do MBL e aí sumiu do mapa. Ele ficava fazendo desenho, me depreciando, eu ainda achava engraçado, alguns eu divulgava, né, e achava engraçado também como ele tinha uma lente distorcida de mim, né, em termos até físicos, estéticos, imagem, mas era engraçado, um pouquinho assim, engraçado, né? Então, imagina se eu vivesse minha vida pautado pelo que o MBL, o cartunista fracassado, tudo fizeram contra mim, falaram de mim. E é exatamente o caso da Joyce. Você percebe que a Joyce ficou com ódio de Bolsonaro, dos filhos e do bolsonarismo. Claro, ela esperava algum carguinho, ela foi líder de governo, não sei o quê. Ela esperava mais espaço político. Mas também tem a ver com isso está muito claro. Né, da forma que ela foi esculachada depois que ela se mostrou uma oportunista traidora, e ela nunca perdoou isso, né? A questão da vaidade dela ser tão triturada em praça pública por questões estéticas, físicas e tudo mais. Mas assim, Joyce, numa boa, assim, de ex-amigo, né, para pessoa claramente problemática, assim, procura um divã, procura uma ajuda psiquiátrica, porque não é legal levar esse tipo de coisa para política. Não é legal mesmo. Né? Deveria conseguir separar as coisas, essa é minha opinião sincera. Ainda na questão da guerra cultural, gente,
eu já chamei a atenção disso aqui também, algumas vezes. A direita, às vezes, por vários motivos, né? Ela é muito boazinha, ela não quer jogar no mesmo nível da esquerda e tudo. E até certo ponto eu acho que está certo. Nós não podemos nunca nos rebaixarmos a ponto de virar um Janones da vida. Mas usar instrumentos disponíveis, como por exemplo uma guerra jurídica, não utilizar isso para mim é uma estupidez. E eu mesmo falo isso e às vezes não prego. Eu meti 16 processos quando chegaram até a minha filha, com a questão do apologia a estupro. Ali, para mim, foi too much, foi demais da conta. E eu meti processo na turma toda. Estão alguns até hoje fugindo da citação. A gente não conseguiu citar uns 3. São fujões, eles não moram em lugar nenhum, eles desaparecem. Pô, a turma do TSE manda carta rogatória para minha casa aqui, né? Mas me acham em Weston, né? Não que eu estivesse me escondendo, meu endereço é muito fácil de descobrir, mas eu não consigo citar 3 jornalistas no Brasil. Mas o fato não é esse. O fato é que tem que entrar na justiça com certas coisas. Chamou de fascista, chamou de ladrão, tem que entrar na justiça. Porque se eu chamo Lula de ladrão, o PT me processa e perde. E perde. Porque eu vou mostrar que um ministro do Supremo chamou de quadrilha aquele troço. Mas eles acusam diante de um espelho e eles não conseguem provar. Então tem que processar. Chamou de fascista, tem que processar. E foi o que fez o Fernando Holliday, o único do MBL que presta, né, ex-MBL, não por acaso. Ele meteu o Ciro Gomes na justiça, porque vamos lembrar que o Ciro Gomes chamou ele de capitãozinho do mato, que é uma expressão absolutamente racista. Quer dizer, é um homem branco, rico, Ciro Gomes, né, chamando um negro de capitão do mato, porque o Ciro Gomes, como homem branco, acha que todo negro tem que ser de esquerda. Se o cara de direita é negro, ele só ser um coutor, um capitãozinho um traidor da raça, na cabeça de um débil mental como o Ciro Gomes. Então, foi metido na justiça e agora a justiça penhorou a casa dele para indenizar o Fernando Holliday. A gente não sabe como é que vai acabar essa história, mas eu queria usar isso aqui para chamar a atenção da necessidade da direita de meter processo em vagabundo mesmo. Tem que meter processo. Chamou de capitão do mato, processo. Chamou de fascista, nazista, processo. Chamou de genocida, processo. Genocídio é uma coisa muito séria. Não pode ficar. Eles banalizam rótulos muito sérios, muito reservados aos maiores monstros da humanidade. Não por acaso, todos eles comunistas ou fascistas, que eram socialistas, que acrescentaram o nacionalismo na equação. Mas é uma outra história. Eu fico fazendo as promessas, eu tenho que anotar. Uma live exclusiva sobre a origem intelectual do fascismo. Tem demanda, não tem? Só para os apoiadores do Locals? Eu acho que é uma baita temática. Então eu vou anotar aqui para não esquecer. Fascismo. Tá. Vamos adiante. Vamos falar de ambientalismo ainda, como guerra cultural, porque a gente sabe que é uma das mais poderosas religiões seculares, pagãs, né? E ela só ficou no backseat por conta da pandemia. Mas agora ela já volta com tudo. A menos que os OVNIs não deixem. Mas, e vamos falar disso já já, a Greta Thunberg, que é uma menina mimada, riquinha, da Suécia, nunca trabalhou e nunca estudou na vida. Porque ela matava a aula para ficar gritando, how dare you, how dare you, how dare you. To have a chance, né, of minimizing further irreparable damage. Então, assim, para ter a chance de minimizar mais danos irreparáveis, nós temos que escolher. Ou nós vamos preservar as condições de vida das gerações futuras, ou nós vamos deixar que alguns muito poucos afortunados, privilegiados, possam manter sua forma de vida constante, destrutiva, maximizando seus lucros imediatos. E quando a Greta faz esse tipo de discurso, a gente pensa que ela está caindo nas graças de quem? Da turma de Davos, que chegou lá de jatinho particular e é bilionária, ou na turma culpada do Leblon, da Vila Madalena, nos metros quadrados mais caros do Brasil. Então é muito fedeira, pirralha, mimada, chata, que agora a gente já pode falar assim dela. Na verdade, eu sempre falei, mas ela tinha 13 anos, agora ela tem 20.
né? E continua igual, sem estudar e gritando baboseira. Mas é a turma que gosta da Greta, é exatamente a turma que ela leva talvez a síndrome de Estocolmo ou alguma coisa parecida. Mas eu achei curioso porque tem uma matéria da Bruna Komachek na Gazeta do Povo sobre essa questão dos empregos verdes e sustentáveis. E ela diz que isso não passa de puro marketing. E eu concordo. Né? Tem o caso da Coreia, tem o caso da Califórnia, tem vários estudos de caso onde foram por esse caminho porque era um luxo que eles podiam se permitir. A Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Tem tudo lá, tem o cinema, tem o Vale do Silício, tem recurso natural e muita gente esquerdista, muito woke. E o resultado está aí. Né? A classe média vai sendo dizimada. Tem em Los Angeles a Skid Row, que parece a Cracolândia, em São Paulo. E tem riquíssimos e pobretões, que no verão vão para o Walmart para pegar ar-condicionado no Walmart, que não tem dinheiro para pagar eletricidade em casa. Então, essa é a Califórnia. Né? E eles vão fazendo vários testes desses, wokes. Né? Leniência com criminoso, a lei de misdemeanor, furto abaixo de $1.000, está tudo bem. Então, é um grande experimento woke, a Califórnia, e está dando muito errado. E nessa questão de empregos verdes e sustentáveis não foi diferente. Então, não funciona. Serve para alguns ganharem muito dinheiro, como Al Gore, né? Oportunistas, e outros se darem muito mal. Sobre guerra cultural, acho que está bom por hoje. Se vocês querem botar um pé nos Estados Unidos como negócio, vir morar aqui, alguma coisa desse gênero, você vai precisar fazer remessas de câmbio. E eu quero te oferecer aqui o meu parceiro, Adilson Góes, meu amigo, meu patrono, né, que cuida há anos e anos desse mercado de câmbio. E ele é CEO da Fair USA, que é uma consultoria de câmbio. A Fair Corretora no Brasil, ela atua com grandes grupos corporativos há muitos anos nesse mercado, e o Góes cuida da parte de consultoria por meio da Fair USA. Eu coloco o meu dinheiro onde minha boca está, e as remessas todas que eu fazia, a cada 2 meses, 3 meses, uma vez por trimestre, mais ou menos, eu usava a Fair e a consultoria do Góes. Eu falei fazia, né, não porque eu desisti, eu abandonei o negócio, muito pelo contrário, estou ansioso para fazer de novo, mas é porque minhas contas bancárias estão congeladas. Ô, Alexandre, tá na hora, né? Para com isso. Bom, vamos entrar num assunto aí que está mexendo com todo mundo, já virou meme. Aqui nos Estados Unidos teve coletiva de imprensa e o negócio ficou sério, porque teve jornalista que virou e falou assim, né? Vocês podem descartar que são alienígenas? E aí o representante, não, nesse momento não descartamos absolutamente nada. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, os militares americanos derrubaram mais um objeto voador não identificável no lago de Huron. Né? Já é o terceiro objeto que derrubaram. Vamos lembrar do balão de espionagem da China. A gente não sabe exatamente do que se tratam esses outros objetos, se são da mesma natureza ou não, se são alguma outra coisa qualquer. Né? A falta de transparência hoje, e isso está gerando muito boato, muita brincadeira e, claro, muita cobrança séria por parte da oposição. Né? Por que esse silêncio? Nós estamos sendo invadidos? Nós estamos sendo atacados? Nós temos o direito de saber. Né? Aí a gente vai juntando algumas outras notícias aí, né? Também de fevereiro desse ano. A Força Aérea do Uruguai investiga luzes intermitentes no céu na região oeste do país, né? Então, assim, ninguém sabe o que está acontecendo direito. A gente sabe de algumas coisas. Primeiro, eu li Carl Sagan. É um livro bem instigante, né? Do dragão invisível e tudo mais. O planeta Terra é muito pequeno perante o universo e tudo. Mas é aquela história, né?
Pode ser que exista, pode ser que seja até improvável não existir alguma vida. Por que ela teria que ser inteligente ou não, mais avançada ou não? Ninguém sabe essas coisas, né? Mas a gente sabe que o uso dessas teorias que despertam fascínio e medo em muito ser humano, né? O uso político disso é um troço um tanto perigoso. Então, as teorias conspiratórias adoram, né, falar que a NASA tem alienígenas sob seu controle, já dissecou não sei o quê, e tem. A ficção vai se misturando com a realidade e tudo mais. Eu sou um cara que mantenho sempre minha mente aberta, inclusive eu vou confessar para vocês que uns 7 ou 8 seres humanos que circulam por aí, figuras públicas, eu desconfio muito, muito que sejam ETs, né? Uma delas é até ministra do atual governo Lula. Mas, dito isso, é apenas uma desconfiança minha, um palpite, uma opinião de alguém que talvez esteja sob influência do Men in Black ou dessas notícias, né? Mas acho eu que tem pelo menos uma ministra do Lula que talvez seja. Né? E junta exatamente com a questão que eu estou querendo trazer aqui. Os alienígenas globalistas. Porque a pauta dessa ministra é exatamente a pauta que é muito cara a Greta Fedelia Thunberg e ao Macron e companhia e essa questão climática. Né? Vocês já sabem de quem eu estou falando, mas eu prefiro evitar nomes. Não sei nem porquê. Não teria problema nenhum falar que é a Marina. Mas eu prefiro não falar. E o ponto é o seguinte. E eu falei, sem querer. O ponto é o seguinte. Eu me reservo o direito de ser um cara cético. Então, quando a gente vê assim, 2020, Covid, paranoia, no início tudo bem, ninguém sabe direito, né? O risco ali do vírus chinês. Aí vem a questão das vacinas, né? Aquela coisa toda do medo. Aí tem depois a Ucrânia, a guerra, imobiliza tudo, o mundo para e tem essas causas que ele vai abraçando de uma maneira suspeita. Agora vem os OVNIs. Tá esquisito. Esse troço tá esquisito. E aí, eu venho me deparar ao longo desses dias com uma mensagem, na verdade foram mais de uma, foi mais de uma mensagem, foram umas 2 ou 3, do professor Olavo de Carvalho, profeta. O homem realmente acertou as coisas todas. O cara era um profeta. Vai ver que o próprio Olavo talvez fosse ET, não sei. Mas o fato é que ele acertava. E ele escreveu: os ETs são absolutamente necessários à nova ordem global. Existam ou não, eles vão ter de dar um jeito de aparecer. Porque, e aí em outro tweet ele diz, né? Porque, veja, é até uma conclusão lógica. Se a gente está falando da nova ordem mundial, da nova ordem global, dos globalistas, o globalista precisa de um inimigo externo. O aquecimento global, ele foi o primeiro inimigo pensado. Nós precisamos de uma pauta que incuta pânico geral e que o mundo precisa se unir para derrotar o próprio planeta Terra e a sua sobrevivência, que está sendo ameaçada pelo terrível aquecimento iminente causado pelas indústrias e pelo capitalismo. Depois eles vão com a pandemia. Não que não tenha existido o vírus chinês e não tenha matado um monte de gente. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o que foi feito de uso político e psicológico desse troço. E caiu como uma luva, né? Caiu ou foi criado em Wuhan, não sei, mas serviu como uma luva para os interesses globalistas. E o Ocidente virou ali um grande laboratório, como se fosse possível transformar países até então livres em províncias chinesas da noite para o dia, e nós fracassamos no teste. O Ocidente ficou de joelhos, o Canadá virou um país totalitário que perseguia caminhoneiro trabalhador, cientistas foram calados, as liberdades foram para as cucuias, a Nova Zelândia tinha lá uma esquerdistazinha paranoica numa ilha afastada do mundo, demais até da conta, né? Com 5 milhões de habitantes, que fechou todo mundo e foi tratada como uma heroína por isso. Né? E a Suécia
tentando ir à contramão e sendo demonizada. E os resultados, nada inferiores aos demais. Então nós fracassamos. E agora vem a história de OVNI. Muito, muito cômodo. Muito útil a globalistas, né? Então eu me reservo ao direito de desconfiar demais dessa conversa toda. E quero trazer a vocês aqui uma coisa que eu lembrei assim que eu comecei a ver essa coisa de OVNI, que foi do Paul Krugman. O Paul Krugman, para quem não sabe, ele é prêmio Nobel de Economia. Ah, lá vai o Rodrigo querer falar de um prêmio Nobel. Vou. Tem um monte de prêmio Nobel aí, meio esquisito, meio anta. No caso, o Paul Krugman até ganhou o Nobel dele por uma coisa legal. Um estudo sério sobre globalização, custos, não sei o quê, de mercado global. Legal. Só que desde então, ele não acertou uma. Paul Krugman era alguém que estava pedindo, em 2002, uma bolha imobiliária para evitar uma recessão causada pelo estouro da bolha tecnológica dos anos 2000. Cuidado com aquilo que você deseja às vezes, né, Krugman? Ele errou todas. E teve uma época que ele começou a falar que era importante se preparar para uma invasão alienígena ou gastar como se ela fosse acontecer. E que isso ia produzir a recuperação econômica da América. Sempre foi uma falácia econômica muito comum, a de que as guerras geram prosperidade, porque precisa gastar para investir em armamento bélico, e se você parar a pensar, você pegar recursos escassos, insumos, mão de obra, para construir torpedos e navios que vão acabar no fundo do oceano, é muito estranho você imaginar que isso vai gerar prosperidade sustentável. Mas para quem é um keynesiano como Krugman e só faz a conta com equação, a renda é igual ao gasto público mais o consumo das famílias. Aí ele acha que se subir gasto público, aumenta a renda. Elementar, meu caro Watson. E o Paul Krugman realmente começou a falar disso. Tem que gastar. Ele é reincidente. Porque o prêmio Nobel Paul Krugman está falando sobre invasão alienígena de novo. Quer dizer, ele era insistente nesse troço. E aí, talvez com isso, a gente consiga ter, então, uma dica de por que os globalistas estão assanhados. Não só eles precisam de um inimigo externo ao mundo, que ameaça o mundo, para tentarem avançar com a ideia do governo mundial, como eles precisam gastar e querem gastar porque eles querem a hipertrofia do Leviatã estatal. O Estado tem que ser total. Porque eles, como bilionários, tecnocratas, burocratas, como a elite pensante e poderosa do mundo, eles vão controlar esse Estado mastodôntico. Então, é disso que se trata. Por isso que tem vários textos, várias reportagens do Paul Krugman insistindo que é necessário gastar para se proteger de uma invasão alienígena. Bom, se você não está preocupado com uma invasão alienígena, mas está preocupado com o lulismo no Brasil, você não só é uma pessoa sensata, como você pode estar se planejando para vir para os Estados Unidos. Nem que seja colocar um pé, comprar um imóvel para investimento ou para plano B. Se você quer comprar um imóvel nos Estados Unidos, eu recomendo muitíssimo que você use a Torman e Caltabiano Realtors, né? Real Estate Advisors, suas consultoras imobiliárias. Elas são parceiras da Compass, que é a empresa que mais cresce nesse setor, há uma década só crescendo. Elas são as minhas consultoras imobiliárias, né? Inclusive estou em conversa, em negociação agora mesmo para mudar de casa, e é com elas que eu estou vendo. Então, eu recomendo o que eu uso, o que eu confio, e eu confio nelas. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e o telefone de business, WhatsApp Business, para tirar dúvidas também.
tá? Gente, São Paulo está indo à contramão do Brasil. É óbvio que não consegue ficar 100% à contramão, porque o Brasil é maior e o Brasil não tem um federalismo tão vigente assim. O que quer dizer que Brasília ainda controla muito do todo. Deveria ser muito menos. Então, o estrago lulista vai ser muito grande em São Paulo também, é inevitável. Dito isso, o governador Tarcísio, que é um bom tecnocrata, ele vai fazer o possível para impedir, para mitigar esse estrago. Uma das coisas que ele já conseguiu levar adiante foi impedir que o governador aumente impostos por decreto, sem a permissão da Assembleia Estadual, ou seja, sem aqueles que são os representantes eleitos do povo. Parabéns, Tarcísio. E é bom ver que o Carlos Sampaio, que é um tucano ponta firme, antipetista, reconhece o mérito de uma gestão que veio para evoluir em relação à própria gestão tucana. Os tucanos governaram por tempo demais São Paulo, uma gestão melhor do que a média do Brasil, sem dúvida, mas muito aquém do desejável, deixou muito a desejar. E estava na hora de trocar. E eu penso até na questão criminal também. O Tarcísio colocou alguém como Guilherme Derrite, né, rota, para cuidar da segurança pública do Estado, e o tweet do Guilherme Derrite já mostra para que veio, né? Nenhum policial que sai de casa para defender a sociedade será injustiçado. Tem muitos policiais no Brasil que são alvos de inquéritos, denúncias e até punições severas por estar cumprindo seu dever. A verdade é essa. Ninguém é a favor de abuso policial, de abuso de autoridade. Mas tem que tomar cuidado com a turma dos direitos humanos, com as ONGs esquerdistas, que tomaram conta da mídia e desse debate. Confrontos sempre serão apurados, mas ninguém será afastado no caso de uma abordagem da rota que evitou um assalto no semáforo. Até que se prove o contrário, a ação ocorreu dentro da lei. Ou seja, vagabundo é vagabundo, a prioridade é proteger a segurança e a vida do cidadão de bem. Chegou a mim hoje um vídeo que vocês devem estar vendo por aí circulando no Rio de Janeiro de ontem. Na saída de um túnel, um bonde desceu a turma toda do morro, pararam os carros ali e começaram a roubar todo mundo. Quer dizer, com gente assim, não tem conversa. Vocês devem ter visto também a cena de um policial que começou a brigar com o meliante e a população veio em socorro do policial e ajudou a imobilizar o vagabundo. Então, essa é a visão que vai ser predominante agora na gestão pública de segurança em São Paulo. Aplausos para o Tarcísio, para o Derrite, e isso mostra como São Paulo realmente está se destacando de forma positiva em relação ao resto do país. Meus caros, assinem a Revista Oeste. É a melhor revista do Brasil, de longe, independente, corajosa, não aceita recursos públicos, estatais, e precisa, por isso mesmo, da sua assinatura para sobreviver e crescer. O link está aqui embaixo. Usa a promo code CONSTA20 para ter 20% de desconto na assinatura. O presidente Lula esteve aqui, nos Estados Unidos. Foi uma visita inútil, não serviu para absolutamente nada, a menos que você considere gafes da Janja algo interessante. Não teve um protocolo, um acordo assinado interessante, nada, zero. Não houve coletiva de imprensa depois, o que é raro. O Joe Biden não externou, pelo menos, nenhuma coisa produtiva do encontro em relação ao tema mais sensível na pauta, que são as ditaduras comunistas na América Latina. Os Estados Unidos não reconhecem Maduro e tem uma questão ali com a Venezuela, enquanto que o Lula é companheiro próximo de Maduro. Nada disso foi relevante ou serviu para alguma coisa. Então, para que serviu a visita do Lula? Para ele tirar foto com Bernie Sanders e com Alexandre Ocasio-Cortez, muito à vontade, que são os dois quadros mais radicais do Partido Democrata, além de Ilhan Omar e Rashida Tlaib.
o esquadrão comunista do Partido Democrata. Lula fez questão de mostrar em geral nos Estados Unidos o quão radical de esquerda ele é, para derrubar essa falácia de que ele é um moderado de centro-esquerda, porque a turma aqui sabe que AOC, Bernie Sanders não são moderados, não são de centro ou centro-esquerda. Em que pese a mídia mainstream americana tentar vender uma ideia falsa e diferente. Além disso, o Lula ficou culpando o Bolsonaro, falando de Bolsonaro o tempo todo. E assim vai ser por 4 anos. Porque enquanto não tiver OVNI para cortina de fumaça do Lula, ele vai ter que falar do Bolsonaro, para que não olhem para as lambanças do seu governo e para a deterioração inevitável dos dados econômicos e sociais. Então, o próprio Carlos Bolsonaro postou essa imagem, para quem está vendo nas plataformas. Não sei para onde estou indo, mas a culpa é de Bolsonaro. E está lá o Lula puxando o rabo e tentando frear o burro. Só que, na verdade, ele é o maior jumento de todos. E, ou não, né? Ou não. Ou ele sabe muito bem para onde está levando o Brasil e tem algum interesse nessa deterioração econômica. Lembrando que a Argentina, que ele elogiou do ponto de vista econômico, tem 100% de inflação, e o grupo do Foro de São Paulo, Kirchner e companhia, estão lá ainda no poder. Venezuela foi destruída de vez e Maduro continua no poder. Então, essa turma tucana de mercado que acha que a economia anda par e passo com política ainda não entendeu como a coisa funciona em regimes que deixaram de ser democráticos. Enquanto isso, os vassalos na imprensa do lulismo estão tão afoitos em defender o indefensável que um deles, um dos mais subservientes e patéticos que existem, o Guilherme Casarões, ele conseguiu justificar a escolha de Dilma para a presidência do Banco dos BRICS. E quando você vai ler a thread dele, ele justifica muito mais pela lógica política do PT do que qualquer coisa. Ele nem menciona interesse nacional. Então veja que loucura, né? Um jornalista, entre aspas, que começa a falar assim, não, faz sentido sim, para o PT se livrar da Dilma, porque ele tem a narrativa que foi golpe, só que ele precisa da frente amplíssima no Congresso, vários golpistas, o próprio vice-presidente é um golpista, segundo Lula. Em compensação, o vice-presidente acha e sabe que o ladrão queria voltar à cena do crime, segundo o Alckmin, e ele justifica. Não, parece fazer sentido. Quer dizer, ele se coloca como um petista. Só não há preocupação com caráter técnico, com interesse nacional. E ele ainda tenta arranhar, né, de que, não, veja bem, é um cargo político. E a Dilma é mais bem vista fora do Brasil do que no Brasil. Eu vou contar essa piada para os meus amigos aqui gringos. Ah, Dilma, lembra da ex-presidente Dilma? É o máximo, né? Gerentona. Ignorando que essa história de gerentona eficiente foi um mito da imprensa brasileira. E olha que alguns compraram essa tese, hein? Até um banqueiro, na época que sentou comigo e falou, a Dilma pelo menos é uma boa gerente, né? Eu olhei quase como se estivesse diante de um ET. Talvez fosse. Talvez fosse. Agora que eles, alienígenas, estão na moda. Então veja que loucura, né, cara? O Brasil não tem muito a ganhar com a Dilma no BRICS, mas o PT tem e tá tudo certo, é político mesmo e vambora. Um jornalista que se acha independente, né? Por falar em Dilma e ditadores e Foro de São Paulo e tudo, veja que não é uma questão específica da Janja, né? A esposa do ditador cubano chegou no México com uma bolsa da Hermès que custa $17 mil. $17 mil. Imagina isso para uma ilha miserável como Cuba, por conta de 50 anos de socialismo, né? Então, de novo, alguns acreditaram em chuva de picanha, outros estão bancando a bolsa ou a sandália de R$5 mil da Hermès da primeira-dama. É tudo muito repetido nesses países, né? Porque o script é o mesmo.
Populismo, demagogia, chega ao poder, demonizando os outros, o capital, o dinheiro, o mercado, aí começa com o autoritarismo, aí começa a destruir a economia, começa a avançar mais sobre o poder, começa a calar os dissidentes, prender, intimidar, e quando você olha, você é um escravo numa ilha comunista, né? E gado bovino aplaudindo. É o Sansão da Revolução dos Bichos de Orwell. Por falar nisso, o governo do PT vai ter que irrigar esses cofres todos, porque é para isso que ele foi eleito no Brasil. Para trazer os seus comparsas para divisão do butim, para pilhagem da coisa pública no Brasil, para o Foro de São Paulo. E, pelo menos, já tem 9 iniciativas de parlamentares tentando limitar a margem de manobra do BNDES para esse tipo de financiamento, usando como argumento o calote que o Brasil tomou desses regimes. Não surpreende ninguém que o próprio Lula tenha culpado Bolsonaro por esses calotes. Durma com barulho desses. O custo com um funcionário público caiu 10% em 4 anos de governo Bolsonaro. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Redução de gasto com o funcionalismo público. A turma fez o L e agora, obviamente, vai voltar ao normal, que é o inchaço da máquina pública, vista como cabide de emprego por esses que querem participar da pilhagem. Eu não vou generalizar, existem servidores públicos decentes, com espírito público, trabalhadores, mas, via de regra, existe um conflito de interesses. Eu acho, inclusive, que quem consome impostos não deveria poder votar. Não deveria. É um conflito de interesse. Se você recebe imposto, em vez de pagar o imposto com o seu trabalho, se você está na ponta que é receptora de benefícios públicos, se você, por exemplo, vive de bolsas, auxílios, se você vive de salário do servidor público, existe um conflito de interesse. Você tem interesse em aumentar o Estado, não em reduzi-lo. Então, eu acho que só pagadores de impostos deveriam ter voz, ou deveriam pelo menos ter mais voz em relação às políticas públicas. Mas está aí um dos motivos pelos quais tanta gente fez o L. É ou não é? Vamos olhar a coisa de uma maneira um pouquinho mais cínica, porque ela é mais realista também. E, dentro desses servidores públicos, a gente descobriu que o delegado que investigou a facada de Adélio Bispo, um psolista, em Bolsonaro, assumiu o cargo agora na Polícia Federal. O que eu tenho a dizer sobre isso? Absolutamente nada. Fico suspeito. Tem gente me lembrando aqui que servidor público também paga imposto. Ora, é óbvio que descontam da folha, mas o que eu quis dizer é o seguinte: o salário do servidor público, o serviço público, não é gerador de renda, de lucro. Por definição, ele é um custo para a sociedade. E esse custo, o Estado é bancado, o Estado não produz riqueza. O Estado é bancado pelos nossos impostos. Então, é a iniciativa privada que gera riqueza, com essas riquezas paga os impostos que são usados para sustentar a máquina pública, incluindo os servidores. Se desconta também da folha do salário desse servidor imposto, é uma outra conversa. Mas o fato é que a renda proveniente do salário do servidor público, ela vem do setor privado. Tá certo? Mas é bom fazer esse esclarecimento, porque, obviamente, muita gente vai falar isso. Não, o servidor público paga imposto. É descontado na folha, mas o recurso que o salário dele é proveniente é um recurso que vem da iniciativa privada. Por definição. O editorial do Estadão vem subindo o tom ainda. Mal começou, o governo Lula admite não ter base sólida de apoio no Congresso e quer driblar a lei para liberar 3 bilhões de reais em emendas a deputados que não teriam direito a elas. O governo fraco abriu para negócios. Eis o modo petista de governar. Impecável o Estadão nesse trecho do editorial, mas cabe perguntar:
Por que, então, se sabia disso, dedicou 9 em cada 10 editoriais para demonizar Jair Bolsonaro e tecer uma ou outra crítica pontual e tímida a esse Lula? Difícil entender, né, Estadão? Ou não. E tem alguns veículos de comunicação que escancaram de forma mais direta, a ponto do Eduardo Bolsonaro acusar de que isso é coisa de imprensa paga. Ele afirmou: paguem bem a imprensa, entre aspas, e veja a mágica acontecer. A Miriam Leitão está dizendo: em fala histórica, Lula diz a Biden que cuidar da Amazônia é cuidar do planeta Terra. Ui, que fala histórica, Miriam. Como esse Lula é o máximo. Ele disse que a Amazônia é o pulmão do planeta, que é falso. TV Globo recebeu 6,2 bilhões de reais de publicidade federal com o PT no Palácio do Planalto. Vai ver que uma coisa está ligada à outra, como diz o Eduardo Bolsonaro, ou não. Como eu não faço acusações levianas, eu apenas digo que é um comportamento suspeito da turma global. Assim como da turma dos tucanos. Né? O Meirelles também está dizendo que Dilma não tem experiência para assumir o banco dos BRICS. Talvez ele esteja de olho no cargo, já que ele não conseguiu ser ministro da Fazenda, ele que fez o L, e logo depois se mostrou preocupado e deu um tchau para quem fica. Né? É o caso também do Rubens Menin, o fundador da CNN Brasil, que botou muito dinheiro lá naquele troço, né? E está dizendo agora que as piores novidades do relatório Focus foram a previsão de baixo crescimento do PIB, próximos 2 anos, e a elevação das previsões da taxa Selic de juros no final do ano. Uma combinação explosiva. Mas a emissora que ele fundou é aquela que falava despiora da economia, demonizava Bolsonaro, contratou aquela Daniela Lima, né, e ajudou muito, então, a volta do Lula ao poder. A substituição, portanto, de Paulo Guedes por Fernando Haddad. Faz o L e agora vê se não reclama muito e não enche o nosso saco, porque nós não somos trouxas. O Diogo Schelp, na Gazeta do Povo, tem uma coluna chamando atenção para o fato de que Lula não vai conseguir reduzir os juros na marra, ou não sem graves consequências. E depois ele diz: Lula está colocando pressão sobre Campos Neto agora, porque ele precisa criar um bode expiatório caso dê tudo errado, que é a tese que eu já trouxe antes aqui na minha live. Folgo em saber que o Diogo Schelp está indo nessa linha de análise, mas chamou atenção, claro, para o fato de que o Diogo Schelp tenta ser um jornalista muito isento, muito imparcial, mas no fundo, até de maneira inconsciente às vezes, ele tem um claro viés esquerdista. Né? E ele também demonizou demais Bolsonaro e de alguma forma poupa de críticas no mesmo tom a turma mais à esquerda, em que pese ele não ser, obviamente, um pipérnico da vida. Ele está longe de ser uma Amanda, uma Miriam Leitão da vida. Mas ele tem esse viés, mesmo que ele não perceba isso. E, por falar na turma da Jovem Pan, meus colegas de bancada, né, ex-colegas, eu lembrei de um caso, ao ler essa notícia, crítico da rachadinha no Rio de Janeiro, Lula dá cargo a político que foi investigado no esquema. Eles estão falando, claro, do André Siciliano, que foi presidente da Alerj, que é um petista carioca. E naquela lista do COAF, das supostas rachadinhas, as movimentações suspeitas, o Flávio Bolsonaro estava em 17º, tendo movimentado 1,2, 1,3 milhão de reais. E o André Siciliano era o número 1, com 50 milhões de reais de movimentação suspeita. Foi aberta investigação sobre ele. E eu lembro da reação da minha amiga de bancada na época, a jornalista isenta e muito séria também, Thaís Oyama, que era, assim como Josias de Souza, outro que passou pela bancada, olha o que eu aguentei na vida, era obcecada com o tema da rachadinha do Flávio Bolsonaro. E teve um dia que eu virei para ela e falei: ô Thaís, você fala tanto da suposta rachadinha do Flávio, rachadinha, como se a rachadinha fosse o crime mais terrível do mundo, né? Num mundo que tem mensalão, petrolão e tudo que a gente sabe por aí, até na política. Qual era o nome daquele número 1 da lista da COAF, aquele petista?
E ela não soube dizer e ficou sem graça. Então veja que ela não lembrava sequer um nome. E agora, André Siciliano, eis o nome, está com um carguinho político no governo Lula, o governo que apontava para a rachadinha de Bolsonaro junto com Freixo, Randolph e companhia. Tudo no PT é pura hipocrisia, é tudo indignação seletiva, útil à causa e nunca com base em princípios sólidos, isonômicos. E claro, quando a gente vê o editorial do Estadão, algumas posturas, aliás, uma fonte me disse que essa minha tese bate aí com o que pensa o próprio Michel Temer, nosso presidente, saudoso presidente, né? O projeto Alckmin está saindo da gaveta, porque a turma tucana viu que o Lula veio muito raivoso, muito radical. Eles já tinham colocado o Alckmin e tudo mais como B, né? Estão vendo que eles vão ter que antecipar esse projeto, porque não vai dar para deixar o Lula destruir o Brasil desse jeito. Então começa essas histórias aí, né? O UOL colocou em destaque, pin tweet fixado: você deve conhecer o Geraldo Alckmin como ex-governador de São Paulo, candidato à presidência e agora vice-presidente do novo governo Lula. Mas como é a vida dele para além da política? Já vem aquele esforço de humanizar o Chuchu, de dar uma visão, né, mais descolada para ele, a turma do UOL tentando desengavetar o projeto Alckmin, porque está todo mundo assustado com o Lula, e não é para menos, só não é um fator surpresa. Não há estelionato eleitoral em curso ainda. Tudo que o Lula está fazendo é o que ele falou que ia fazer, e essas coisas de Banco Central e companhia é o Lula. É o Lula. Só que a turma do tucanato não queria acreditar que esse Lula é o Lula essencial. A Gazeta do Povo é o melhor jornal do Brasil, um jornal centenário, mais de 100 mil assinantes também. Se você não é um deles ainda, o que você está esperando? O link está aqui embaixo. Assine o melhor jornal do Brasil. E com isso, eu me despeço dos 9 mil que estão me assistindo pelas plataformas. Vamos agora para a comunidade Locals falar um pouquinho do nosso ministro supremo revolucionário, né? O ministro marxista. Durma com barulho desse. Obrigado, turma.